O Tanistropheus mantém o recorde mundial. Em relação ao seu corpo, ele tem o maior pescoço de que se tem registro. Com seus dentes planos, este placodonte se alimenta basicamente de conchas e moluscos. Não são tartarugas? De forma alguma, mas eles também desenvolveram uma armadura resistente para mantê-los relativamente a salvo dos grandes predadores do Triássico, como o Notossauro. Mais de 13 metros de comprimento. Muito perigoso. E um excelente nadador. Mas não é páreo para o Mixossauro. Parece um golfinho. Só que é um réptil. Como os mamíferos marinhos de hoje, ele também deve subir à superfície para respirar. Ele pertence ao grande grupo dos ictiossauros, que irá governar os mares por cerca de 150 milhões de anos. Eles não parecem grandes o suficiente para governar nada. Existem também alguns ictiossauros bem grandes, chegando a medir 22 metros de comprimento e pesando 50 toneladas, como o Chonissauro, o maior de todos. Uau! Como todos os ictiossauros, ele vive em grupos e se alimenta basicamente de moluscos e peixes pequenos. Eles se parecem com os golfinhos e as baleias. Isso mesmo. Eles até nascem de forma semelhante. Como assim? Vamos saber de um especialista, o paleontólogo Ryosuke Motani. Ele acaba de estudar alguns espécimes a partir de um famoso local de fósseis na Alemanha. Muitos fósseis de ictiossauro foram encontrados em Rossmaden, com os ossos intactos. E até mesmo com a marca de sua pele na rocha, o que nos ajudou a saber a posição de suas barbatanas. Alguns fósseis de ictiossauro estavam tão bem preservados que podemos até ver fetos no interior dos corpos das mães. E alguns até nascendo. Incapazes de sair da água para colocar seus ovos, como outros répteis, os ictiossauros davam à luz na água. Os bebês saíam primeiro com a cauda, como os golfinhos hoje. Outra característica dos ictiossauros são os seus imensos olhos. Protegidos por ossos anelados, eram capazes de suportar a pressão extrema da água. Um ictiossauro jurássico, o oftalmossauro, se destaca no reino animal por ter os maiores olhos em relação ao corpo. Com esses olhos enormes, ele era capaz de detectar sua presa na escuridão das grandes profundezas. Curiosamente, os ictiossauros se extinguiram no meio do Cretáceo, apesar de sua incrível adaptação à vida marinha. Mas como podemos saber tanto sobre espécies que se tornaram extintas há 90 milhões de anos? Talvez por causa do grande número e da qualidade dos fósseis encontrados. E, claro, graças àqueles que os descobriram. Estamos em Londres, numa das mais belas galerias dedicadas aos répteis marinhos do Mesozoico. Nathalie Bardet é atualmente a especialista francesa nestes animais. Muito tempo antes de os dinossauros serem descobertos, os vestígios dos répteis marinhos eram conhecidos de colecionadores de fósseis. Mary Anning.
No início do século XIX, ela era uma criança quando começou a coletar fósseis ao redor de sua casa, na costa de Dorset, no sul da Inglaterra. Durante toda a sua vida, com uma visão incrivelmente nítida, ela encontrou alguns dos fósseis mais famosos de ictiosauro e plesiosauro expostos aqui no Museu de História Natural de Londres. Um dos esqueletos de plesiosauro mais completos já encontrados foi o do Romaleosauro. Este predador do início da Era Jurássica foi um grande nadador. Durante o período Jurássico, um novo grupo de répteis marinhos assume o controle, os plesiosauros. No início do Jurássico, a Pangeia começa a se romper e se separar em pedaços. Ela ainda está quente, mas o clima está se tornando muito mais úmido. Tais condições são perfeitamente adequadas para o desenvolvimento da vida no mundo todo. Isso parece bem mais agradável do que o Triássico. O Jurássico é considerado a era de ouro dos dinossauros, não é? Na verdade, é a idade de ouro da vida em geral. E até muito mais para os répteis, sejam eles da terra, do ar ou do mar. Com suas 4 fortes nadadeiras, os plesiosauros logo se tornam os novos reis dos mares. O primeiro dinossauro a ser nomeado é o Megalossauro, que significa grande lagarto em latim. Um nome bem merecido para um carnívoro de 10 metros de comprimento com um enorme apetite. Moluscos como amonites ou belenitas passam por um crescimento sem precedentes e estão no cardápio da maioria dos predadores marinhos. No Jurássico tardio, alguns animais atingem tamanhos incríveis, como o Brachiosauro, com mais de 30 metros de comprimento e pesando mais que 6 elefantes. Godzilla é o apelido dado a este imenso crocodilo marinho descoberto nos Andes. Com grandes placas ósseas nas costas, um herbívoro de 3 toneladas é um contemporâneo dos primeiros pássaros. No final do período Jurássico, enquanto os continentes continuam à deriva, novos oceanos aparecem e novas espécies de plesiosauros governam as profundezas. O Liopleurodonte é provavelmente um dos maiores predadores do oceano do Mesozoico, medindo 15 metros ou até mais. Tão grande assim? Veja, este é um dos seus dentes. É para você. Obrigada. O Liopleurodonte não tinha motivo para temer qualquer criatura, exceto, talvez, outro Liopleurodonte. Andes argentinos, 157 milhões de anos atrás. Aqui está um casal de Liopleurodontes. O macho está tentando cortejar a fêmea. Olhe para ela. 15 metros de puro músculo. 4 membros mortíferos e maxilares de cerca de 3 metros de comprimento, contendo dentes até maiores do que eu te dei. Durante este processo, o macho se apresenta extremamente vulnerável à fêmea.
Parece ter funcionado. Agora que ela o escolheu como parceiro, o casal precisa seguir para águas costeiras mais seguras para se reproduzir. Como os tubarões, o Liopleurodonte macho se segura na fêmea durante o acasalamento. Seus filhotes nascerão em poucos meses. O que aconteceu? Parece que na separação, ela acidentalmente machucou o olho dele. A dor o fez perder a consciência por um tempo. No final, porém, o Liopleurodonte continua sendo um super predador que vive sozinho.